o presbítero Valdemar Jesus, que estará ministrando a palavra de Deus ao nosso coração. Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia, livro do profeta Amós. O Senhor está na casa. Tenho certeza que você já sentiu a presença dele neste lugar, amém? Deus não falta culto e nem chega atrasado, queridos, aleluia. Ele está neste lugar, amém? Livro do profeta Amós, capítulo de número 3. Nós vamos ler o versículo do capítulo 3 e também alguns do capítulo 4. Enquanto você encontra, eu louvo a Deus por esta oportunidade de estar mais uma vez neste altar. E desta feita para ministrar a palavra de Deus. Louvo a Deus pela vida do pastor, nosso pastor José Luiz, que tem nos dado todo o apoio. Que o Senhor continue abençoando, bem como todo o ministério, toda a igreja. Me sinto cada dia mais feliz por fazer parte desta igreja. Louvar a Deus pela vida do Ander, o evangelista Ander, que nos fez um convite. Deus abençoe. Quem encontrou, diga amém. Amós, capítulo de número 3, versículo de número 8. Rugindo o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Capítulo 4, versículo de número 10 a seguir. Enviei a peste contra vós, a maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o fedor dos vossos exércitos fiz subir ao vosso nariz. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e a Gomorra. E vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amém? Tome o seu assento, adorando o nome do Senhor, glorificando aquele que vive e reina para todos sempre. Meus irmãos, aqui já foi dito nesta noite o quanto esse tema é sugestivo para os nossos dias, e eu reafirmo isso. Contudo, é necessário também dizer que a necessidade de se ouvir palavras tais como as que encontramos aqui na profecia de Amós torna-se cada dia mais difícil, visto que o povo está cada dia mais inclinado ao erro. As pessoas estão cada dia mais inclinados a se afastarem de Deus, da presença de Deus, e a tratar aquilo que é santo, aquilo que é puro, como algo profano. E quando nós olhamos para o contexto do livro do profeta Amós, é esse o cenário que nós encontramos. Nós encontramos nesse tempo, nesse período, a nação de Israel já dividida entre duas nações. Ao reino do norte, ou ao norte, está Israel, a nação de Israel, por assim dizer. 10 tribos ao norte, a capital é Samaria. Ao sul, nós temos o reino de Judá, cuja capital é Jerusalém. E quando nós olhamos para o tempo, para o momento em que isso foi feito, na ocasião em que o rei Roboão, filho de Absalão, perde a autoridade sobre 10 tribos, e o reino então é dividido, nós encontramos um homem se tornando rei de Israel, ou das 10 tribos, e o nome deste homem é Jeroboão. Deus havia prometido a Jeroboão que faria dele rei.
Deus havia prometido a este homem que daria a ele a autoridade sobre 10 tribos de Israel, e assim Deus o faz. Porém, quando nós olhamos para o contexto do capítulo 12 do primeiro livro dos Reis, em especial os versículos 26, nós encontramos Jeroboão deixando a sua expectativa que estava em Deus, agora retirando ela de Deus e buscando entre os seus próprios pensamentos e os seus próprios conselheiros uma maneira de conduzir este povo e de se manter no trono. Observe que, assim como Deus prometeu a Jeroboão que ele se sentaria no trono e seria rei de 10 tribos, Deus o fez, mas agora ele é rei, ele está exatamente onde Deus disse que ele estaria. E a primeira atitude que esse homem tem é desobedecer às ordens de Deus. A primeira atitude que esse homem tem é de se afastar dos ensinamentos que o Senhor lhe trouxera, que o Senhor havia falado para Israel. Quando nós olhamos no capítulo 12 do primeiro livro dos Reis, a partir do versículo 26, nós encontramos Jeroboão ali com medo de perder o seu posto, com medo de perder a posição que ele ocupa. E no versículo 26 diz assim: e disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém. O coração deste povo se tornará a seu senhor Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão Roboão, rei de Judá. Ele acaba de se sentar no trono da nação de Israel e já está temendo isso. E a atitude que este homem tem, aleluia, ele traça um plano no seu coração, e no projeto que Jeroboão tem no seu coração é evitar, aleluia, que a nação de Israel, que o povo de Israel, que os israelitas subissem a Jerusalém para prestar culto ao único e verdadeiro Deus, na tentativa de barrar esse povo, porque dizia ele: se este povo for adorar, eles vão converter o coração a Roboão e vão me matar, e eu não serei mais rei. E eu abro um parêntese aqui para te dizer nesta noite: o Deus que te prometeu é fiel para cumprir na tua vida. O Deus que te prometeu algo, uma posição, alguma coisa, Ele é fiel para te entregar. E a mesma fidelidade que Ele tem em cumprir as suas promessas, Ele tem em mantê-las na sua vida. Tão somente seja fiel a Deus, e o Senhor garantirá a vitória que você precisa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E este homem então decide fazer loucura em Israel. Ele manda construir de ouro 2 bezerros. Um ele coloca na cidade de Dan, e o outro ele coloca na cidade de Betel, aleluia. E quando isso está feito, ele chega diante da nação e diz: eis aí o vosso Deus que vos tirou do Egito. Não precisa ir a Jerusalém para adorar, não precisa ir ao reino do sul para adorar. Adora em Betel, adora em Dan, porque aqui está o Deus que livrou vocês. Tamanho absurdo que ele realiza. O texto vai dizer, a Bíblia está dizendo que isso cheira mal aos narizes do Senhor, às narinas de Deus. Aquilo é loucura, aquilo que ele está fazendo. E Deus então decide se afastar, porque aonde Deus não é adorado, aleluia, da maneira correta, da maneira certa, ele se afasta, aleluia. Agora veja bem, à medida que o tempo passa, a nação de Israel, o reino do norte, acha conveniente não voltar a Jerusalém, acha conveniente não ir a Jerusalém, porque ir a Jerusalém dá trabalho, ir ao local da verdadeira adoração dá trabalho. Eu vou explicar melhor. Prestar a Deus a verdadeira adoração dá trabalho. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, mas o povo, aleluia, vê na oportunidade que o rei Jeroboão dá a eles de adorar em Betel, de adorar em Dan, diante dos bezerros que ele levanta, como uma maneira de estar justificado diante de Deus por não ir a Jerusalém. Eles queriam no seu coração: se Deus porventura
porventura nos repreender, diremos: Jeroboão disse que é aqui que tem que adorar, Jeroboão disse que esse é o nosso Deus. Mas eu quero dizer para você uma coisa: se você já tem conhecimento da verdade, se a palavra de Deus já foi revelada ao teu coração, diante de um falso evangelho pregado por aí, Deus não te tem por inocente. Diante de uma palavra adulterada que há por aí, Deus não te tem por inocente. Não importa o que é que estão fazendo aqui ou acolá, se você tem conhecimento de como se deve adorar a Deus em espírito e em verdade, o faça. Não tente facilitar, aleluia, não tente dar jeitinho humano, faça conforme a palavra do Senhor, e o Senhor te dará vitória, e a bênção de Deus estará sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jeroboão coloca em Betel o bezerro de ouro e diz que este é o Deus que tirou Israel do Egito, ele estava removendo Deus de Betel. E Betel significa casa de Deus. Através da atitude, ele estava dizendo: a casa que era de Deus agora não é mais. O lugar que era segundo a tradição, segundo a história, nome dado por Jacó quando fugia para Padã-Arã, dizendo: este é o lugar, a casa de Deus, o lugar da habitação de Deus. É um lugar terrível, é um lugar maravilhoso, é a porta dos céus. Agora ele diz: não é mais Betel. Por quê? Porque Deus não é mais o Deus daquela casa. Ele não é mais o Deus que é adorado ali. Ele não é mais o Deus que é reverenciado ali. Embora Israel fosse a Betel dizendo: vamos adorar o nosso Deus, não estavam adorando a Deus, não estava adorando ao Senhor. E isso fica tão evidente através dos anos, que quando nós olhamos uma leitura mais detalhada no livro de Amós, nós vamos encontrar este homem profetizando, e por diversas vezes mencionando: assim diz o Senhor. Por diversas vezes ele vai se referir a Deus, mas ele vai evitar dizer Deus de Israel. Ele vai evitar na sua profecia dizer Deus de Israel. Nós só encontramos Amós se referindo a Deus como Deus de Israel no capítulo 4, aleluia, e no versículo 12, em especial a parte B, quando ele diz: ó Israel, prepara-te para encontrar com o teu Deus, aleluia. Deus se retira da posição de Deus de Israel durante esse período. Deus se ausenta de Israel durante esse período, e mais, Deus se ausenta de Betel durante esse período. E isso fica evidente quando nós olhamos para Oséias, quando profetiza no capítulo 4. Ele faz uma referência a Betel de maneira irônica, dizendo: Betel, ao invés de dizer Betel, ele diz Bet-Aven. Betel é casa de Deus, Bet-Aven é casa de nada, casa da vaidade. É Deus dizendo: a casa que era minha agora não é mais minha, é do nada, é da vaidade. É Deus dizendo: o lugar onde era reservado para a minha adoração agora é profanado por causa das ideias dos homens, por causa das intenções dos homens, por causa da ganância dos homens. E Deus então vai, aleluia, levantar profetas para advertir o seu povo, para chamar a atenção do seu povo, para regressar a uma vida de santidade, para regressar a uma vida de verdadeira adoração. E Deus levanta então o profeta Amós. É interessante Deus levantar Amós, por quê? Porque Amós não era de Israel. Amós era por certo judeu, morava no Reino do Sul, era um agricultor, alguém que plantava figos selvagens, era alguém que criava gado. Ele se refere a si mesmo dessa forma, dizendo que era boiadeiro, cultivador de sicômoro. Deus levanta esse homem lá em Judá, lá no Reino do Sul, para profetizar. E ele vai profetizar primeiramente a Israel, ao Reino do Norte, mas também ele profetiza para Judá. Mas por que é que Deus levanta um homem em Judá ao invés de levantar em Israel? Não havia profeta em Israel? Certamente que havia. Não havia homens fiéis a Deus ainda em Israel? Certamente que havia. Mas o texto nos diz que estes escolheram se calar diante da perversidade que estava diante dos seus olhos. O texto sagrado nos diz que os fiéis que haviam em Israel decidiram ficar quietos, porque eles não tinham força para lutar. O patrocínio da idolatria vinha do trono, o incentivo a se afastar do verdadeiro Deus vinha do trono. Então eles se calam diante dessa situação, se recolhem na sua
instância diante daquilo, e a Bíblia Sagrada nos diz que então Jeroboão, aleluia, vai levantar um sacerdote em Betel por nome Amazias, e através deste homem ele levanta outros sacerdotes dos mais baixos dos povos. Isso significa dizer que esses sacerdotes que agora são levantados não têm a autorização de Deus para ministrar, tem a autorização de Deus para servir, aleluia, no culto, e não tem problema, até porque eles não servem a Deus de fato, mas estão usurpando a posição de sacerdote do Deus vivo, embora não fosse, aleluia. Esses homens então começam a profetizar. Profetas se levantam em Israel e profetizam por dinheiro. Profetas se levantam em Israel e profetizam segundo a vontade de quem paga mais. Não é diferente de hoje. É uma realidade que ainda hoje a gente pode ver. Mas observa, Deus então vai levantar Amós, e ele sai do reino do sul, sai de Judá e vai até Betel, e ele começa então a profetizar ali. Ele começa a chamar a atenção deste povo. Detalhe, quando Deus levanta esse homem, Deus já havia enviado castigo sobre Israel, Deus já havia enviado alertas para Israel. O texto que nós lemos aqui, ele diz: eu enviei pestes contra vós à maneira do Egito. Ele está dizendo: eu subverti muitos dentre vocês, como Deus subverteu Sodoma e Gomorra. O texto está nos dizendo com toda clareza: Deus compara a nação de Israel à nação do Egito aqui. Deus compara a nação de Israel com qualquer outra nação pagã daquele tempo, porque era assim que Israel estava se comportando, aleluia. E depois de Deus avisá-los diversas vezes através dos sinais, e eles não se converteram, Deus olha em Israel: tem profeta fiel, mas está calado, tem profeta fiel, mas está quieto. Então Deus diz: eu vou trazer de Judá, vou colocar em Betel e vai profetizar. Eu quero te dizer nesta noite, aleluia, no culto da vitória, você não veio aqui esta noite por acaso, você veio aqui porque Deus precisa de Amós nesse tempo, você veio aqui porque Deus está recrutando Amós em Rubiataba, você veio aqui, aleluia, porque Deus tem uma mensagem, aleluia, para ministrar aos corações aí fora, e Ele conta comigo e contigo, aleluia, para dizer que é preciso se preparar, para dizer que é preciso se santificar, porque está chegando o momento de estarmos cara a cara com Ele, aleluia. Oh, aleluia. Esse homem se levanta com a autoridade de Deus sobre a sua vida. Ele deixa os seus afazeres. Observe isso aqui. Quando nós vamos estudar um pouco mais sobre Amós, nós vamos descobrir que este homem estava entre a classe média alta de Judá. Era alguém que tinha posses, era alguém que tinha recursos financeiros, era alguém ocupadíssimo, era alguém que tinha seus afazeres e que era fiel a Deus. Deus tira ele de lado, os seus afazeres, da sua fazenda, da sua lavoura, do seu gado, e envia ele para profetizar. Tem muita gente hoje que ouviu o chamado de Deus, mas está dizendo: eu tenho minha empresa para cuidar, eu tenho minhas tarefas para fazer, eu sou ocupado, eu tenho isso e aquilo. Deus só te chamou porque você é ocupado. Deus não chama desocupado para a obra, Deus não levanta desocupado, aleluia. Se Deus te chamou é porque Ele sabe que você tem responsabilidade, e se você tem responsabilidade com as suas coisas, maior deve ser a tua responsabilidade com o chamado de Deus para a tua vida. Ele deixa a sua casa, a sua fazenda e sobe. Agora ele está profetizando em Betel, ele está profetizando para Israel, para que este povo venha se converter, para que este povo venha se consertar, para que eles observem, aleluia, todos os sinais que Deus já deu de que não se agradaram a Deus, de que o que eles estavam fazendo era contrário à vontade de Deus. E quando este homem está profetizando em Betel, Amazias chega para ele no capítulo 7, versículo 12, dizendo: depois Amazias disse a Amós: vai-te daqui, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali você come pão, e ali você profetiza, mas em Betel daqui por diante não profetizará mais, porque é santuário do rei, casa do rei.
perceba que o sumo sacerdote de Israel, Amazias, está dizendo: Betel não é mais casa de Deus, o homem de Deus não tem mais autoridade aqui dentro. Por quê? Porque o rei tomou a casa agora é do rei, quem manda aqui agora é o rei, aleluia. E paz, meus senhores, mas há por aí em muitos lugares, em muitas igrejas, onde a palavra de Deus não tem mais liberdade. Por quê? Porque os homens se apossaram da casa. Mas nesta noite nós estamos em um lugar onde Deus ainda é Senhor. Nós estamos em uma igreja, aleluia, onde o Espírito de Deus ainda tem liberdade, onde os homens de Deus ainda podem pregar, aleluia. Quando ele chega diante de Amós dizendo estas palavras: aqui você não vai comer pão, aqui você não vai profetizar, isso nos faz entender que Amós aqui é comparado de forma subliminar aos profetas que haviam ali, que se vendiam, que profetizavam em troca de pão, que profetizavam em troca de alimento. Mas aí nós encontramos ele dando resposta a Amazias, dizendo: oh, aleluia, eu não era profeta nem filho de profeta, mas boiadeiro, cultivador de sicômoro, mas o Senhor me tirou de após o gado. O Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel, aleluia. Ele está dizendo: eu não estou aqui por causa do pão, eu não estou aqui por causa da mesada do rei, eu não vim aqui para ver se tem algum suborno para mim, eu não vim aqui para agradar quem vai me ouvir. Ele está dizendo: eu vim aqui, aleluia, porque Deus foi aonde eu estava e me deu essa missão, aleluia. E eu quero encerrar minha participação dizendo para você aqui, aleluia, você não está aqui em troca de cargo, você não está aqui em troca de posição, você não está aqui em troca de reconhecimento humano. Deus te trouxe aqui porque Deus quer te usar como profeta nesses últimos dias. Você está sentado nesse banco, nessa cadeira hoje, não é para receber aplauso no nome ou elogio de alguém. Você está sentado aí porque Deus quer falar contigo nesta noite, dizendo: saia dos lugares aonde você estiver e vai levar a palavra, vai levar a mensagem de que é necessário se preparar. Jesus vai voltar a qualquer momento e cabe à igreja anunciar por aí. É por isso que eu li o versículo de número 8. Aleluia. Fica de pé comigo. Eu não vou tomar o tempo todo, senão o pastor não deixa eu pregar de novo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Escute isso aqui, nós vamos orar. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Aleluia. Escute isso aqui. O leão vai rugir na selva em diversas situações, mas a situação que leva o leão a rugir o mais forte possível é quando ele está defendendo o seu território, tendo que afugentar ao outro leão que quer entrar no território que ele domina. E eu quero dizer para você, a Bíblia diz que o inimigo está de redor, rugindo como o leão, procurando a quem ele possa tragar. Aleluia. E sabe quem é que ele pode tragar? Sabe quem é que ele consegue tragar? Quem não dá ouvidos a essa palavra. Quem não ouve essa palavra é tragado por esse que ruge como leão. Mas nesta noite eu vim aqui para te dizer, aleluia, quem está rugindo nesta noite não é aquele que tenta imitar. Quem está rugindo nesta noite é o leão verdadeiro. O leão da tribo de Judá está rugindo. Ouça o rugido do leão nesta noite. Ouça Deus dizendo: é tempo de se levantar e profetizar. É tempo da igreja se colocar de pé e dizer que Jesus vai voltar, e é necessário estar preparado para este momento. Nesta noite a palavra de Deus está dizendo: guerras e rumores de guerra, é o leão rugindo, problemas assolando as nações, é o leão rugindo. Nesta noite o leão vai rugir alto no teu ouvido. Nesta noite o leão vai rugir alto na tua alma. Você vai ser estremecido nesta noite pelo rugido do leão e vai temer na presença dele e vai se prontificar a profetizar, porque a palavra do Senhor foi liberada sobre nós nesta noite. Falou o Senhor Jeová, quem não
profetizará. A partir de hoje você não tem desculpa para não pregar. A partir de hoje você não tem mais desculpa para não dizer que Jesus vai voltar para buscar a igreja. A partir de hoje você não tem mais motivo para ficar calado na empresa, na faculdade, na escola ou aonde quer que você seja, porque eu tenho convicção que o Espírito Santo de Deus nesta noite está abrindo os nossos ouvidos para ouvir o rugido do leão, para ouvir o chamado de Deus para a igreja se prontificar. Prepara-te, ó igreja, prepara-te, ó Israel, e a igreja vai andar por Rubiataba dizendo: prepara-te, ó Rubiataba, porque Jesus está vindo aí. Prepara-te, estado de Goiás, porque Jesus está vindo aí. Prepara-te, ó nação brasileira, porque Jesus está vindo aí. Prepara o planeta Terra, Jesus está vindo aí. Se você está ouvindo o rugido do leão, faz barulho de adorador nesta noite. Faz barulho, aleluia, de quem está sentindo a glória dele neste lugar. Oh, aleluia, aleluia. Para mim, a nós vai profetizar que quando o Senhor vier, os altares de Betel serão derrubados. 300 anos depois, a profecia se cumpre através do rei Josias. Sabe o que é isso? Deus tomou a casa de volta. Nesta noite, aleluia, se alguma coisa que você andou fazendo tirou Deus do lugar que Ele deveria ocupar na tua casa, na tua vida, na tua alma, em nome de Jesus, devolve a casa para o dono hoje. Fala para o Espírito Santo, pode voltar a orar, porque o que te desagradava eu continuo hoje. O que não agradava o teu coração eu retiro hoje. Eu abro mão daquilo que desagrada o coração de Deus hoje, porque a minha vida é Betel, a minha alma é Betel, é casa de Deus, e eu devolvo para Deus a casa nesta noite. Se você concorda comigo nesta noite, ore ao Senhor dizendo: eterno Deus, Pai querido, a ti tributamos honra, glória e louvor que é devido, e rogamos ao Senhor que o Senhor derrame sobre nós nesta noite a autoridade necessária, Senhor, para assim como Amós não nos acovardarmos, mas profetizarmos que só o Senhor é Deus, e que o Senhor já marcou o dia, já marcou a hora de encontrar, aleluia, com a tua igreja. Pai, em nome de Jesus, que essa unção seja derramada sobre cada um de nós nesta noite, para a glória do teu nome. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Eu agradeço a oportunidade. Volta a palavra aqui de direito. Podemos assentar. Irmão José Maria louvando ao Senhor junto com a banda. Continue adorando a Deus, exaltando o Rei dos Reis